Merci. Então você tem aí, fica à vontade. Você tem até as 9 horas, o tempo que você quiser, até 9 horas, ok? Um abraço. Tá ok? Então vamos lá, né? Vamos falar mais aí um pouquinho aí desse ser maravilhoso que é Jesus Cristo e ele nos dando uma diretriz aí fora de série para que nós possamos melhorar um pouco a cada dia, né? A gente está colhendo já um pouquinho do que a gente já plantou, então os resultados são bons, a gente vem aprendendo a cada dia mais, né? Então, esse ser é maravilhoso, não tem como conter. Ele é inigualável, ele é incomparável. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma passagem muito bacana do nosso Senhor Jesus Cristo, do Samaritano. É uma passagem muito falada, né? Quase todos os religiosos falam dessa passagem, e por sinal é uma passagem muito bacana, muito bonita. Assim, Jesus Cristo foi muito profundo quando ele proferiu aí essa passagem, quando ele estava pregando. E para a gente entender assim, um pouquinho melhor o porquê que o Cristo usou aquele samaritano nessa passagem, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu falo um pouquinho assim, 400, 500 anos antes de Cristo, né? Para a gente ter mais ou menos assim um entendimento do porquê dessa introdução do samaritano em uma de suas passagens. Então, nós vamos começar ali na região da Mesopotâmia, aquela terra entre os dois rios, Rio Eufrates e o Tigre. Ali existiam vários reinos que, por ser ali uma terra fértil, banhada por dois rios, então era uma terra muito disputada. E no reino mais acima havia ali o rei dos Hititas, ao lado da Babilônia. Então, no centro ali da Mesopotâmia, existia o rei dos Assírios, que, por sinal, há mais de 1000 anos antes de Cristo, já dominavam ali a arte com a fabricação de armas, com o cobre, com o ferro, com o estanho. Então, já naquela época, era um reino muito temido, porque já dominava a arte bélica, já dominava propriamente dita. Então, era uma região que se dava muito confronto por disputarem a fertilidade da terra. Então, todos ali queriam dominar aquele meio, aquele reino ali da Mesopotâmia. Então, os assírios eram muito temidos, não só pela arte, conhecimento que eles tinham, mas também pela sua crueldade, né? Além de ter armamentos que outros reinos não tinham, eles eram muito cruéis. Eles, quando passavam nas suas batalhas, suas guerrilhas, além de matar o adversário, o inimigo naquela época, eles tinham a mania de degolar, esquartejar. Então, assim, se tornaram muito, mas muito mesmo, temíveis por essas crueldades que eles faziam. E logo após o reino, a queda do reino da Babilônia, os assírios decidiram invadir o território de Israel, porque, na realidade, eles não queriam realmente tomar Israel. Eles queriam realmente tomar a Cidade Santa. Então, eles programaram invadir Israel, só que na invasão a Israel, o reino de Israel, o povo israelita não se opuseram a ele, então, ao rei o reino dos assírios. Então, aceitaram que eles entrassem em Israel sem nenhuma objeção, deixaram à vontade. Mas, na realidade, quando os assírios entraram, invadiram Israel, eles queriam ali sitiar a terra de Samaria. No entanto, eles entraram, invadiram e sitiaram aquelas cidades de Samaria e também a capital de Samaria, porque aquela região fazia divisa com o reino de Judá. E a intenção dos assírios
era tomar a cidade santa. E com a entrada dos assírios ali na região de Samaria, com a sitiando Samaria, invadindo tudo ali, vieram junto com os assírios muitos estrangeiros naquela época, fugindo ali da guerra da Mesopotâmia, fugindo até mesmo da fome, porque então se instalaram ali então na região de Samaria, todas aquelas regiões ali próximas às divisas com o rei de Judá. Então, primeiramente tentaram invadir ali o reino de Judá, mas não conseguiram ali então ter êxito nessa invasão. Voltaram então os guerrilheiros, os combatentes, os assirianos voltaram, mas nessa volta que eles voltaram para a Mesopotâmia, ficaram ali alguns estrangeiros que não resolveram voltar com eles, fugindo ali da guerra, da fome, que era uma região muito assim, combatida. E isso gerava um desconforto entre os samaritanos, que seria, naquela época, esses estrangeiros que ficavam ali. Então, geria esse desconforto, porque, além deles terem tentado tomar Jerusalém, eram povos que louvavam vários deuses. Então, não existia ali uma afinidade entre samaritanos e tampouco de Deus. E era uma trava de batalhas incessante, porque os judeus não aceitavam de forma alguma conviver com os samaritanos. Inclusive, houve uma época naquele meio que, quando um judeu queria chegar perto de outro judeu e chamar a atenção, ele usava o termo samaritano, porque era o pior nome que existia naquela época. Então, isso veio a piorar mais quando eles queriam reerguer o templo destruído, o templo construído por Salomão. Quando os judeus então queriam reerguer esse primeiro templo, que foi destruído pelos babilônios no comando do rei Nabucodonosor, então os samaritanos queriam também fazer parte ali dessa reconstrução desse templo. E os judeus jamais aceitavam ali que os samaritanos contribuíssem, dessem a contribuição no erguimento. Então, por vários anos foi ali aquela batalha, aquela briga ali, isso só foi piorando as coisas. E por esse tempo, nessas batalhas todas, chegamos ao tempo de Jesus. E Jesus, na sua infância, na sua adolescência, conviveu com esse tipo de não afinidade desses dois povos e conhecendo tudo aquilo ali. Jesus, então, participou daquilo, participou daquela trava de guerra de religiões ali. E Jesus, observando tudo aquilo, e continuou fazendo o seu trabalho, não o trabalho missionário, mas ele sempre convivendo com as pessoas. E chega, então, aquela época que o nosso Senhor Jesus Cristo começa, então, a sua vida pública. Nos seus 30 anos de idade, ali, quando ele começa a sua vida pública, ele já tinha bastante conhecimento do que acontecia naquela região. Aquela região ali era uma região muito disputada por coisas santas. De um lado, um povo que cultuava vários deuses, do outro, povo judeus que acreditava em um só Deus e que acreditava na chegada do Salvador, que acreditava na chegada de um Messias. Então, Jesus ali, convivendo no meio daquele povo, e começando então a sua pregação, Jesus saindo de cidade em cidade, há relatos que ele jamais andou mais do que 200 quilômetros de sua casa. Os estão reunindo, pregando, e chega um determinado momento que Jesus reúne em volta deles ali, vários judeus, pregando sobre a vida eterna, ensinando como nós conseguiríamos a vida eterna. E Jesus, rodeado de gente naquela época, nos dando aqueles ensinamentos que hoje tanto tem nos edificado. E um determinado momento ali, levanta um sacerdote, que era de costume naquela época, todos reunidos, sentados, a pessoa que queria falar alguma coisa,
se colocava de pé. Então, naquele momento, eis que surge um sacerdote. E pergunta para Jesus: mestre, me diz então o que eu preciso fazer para que eu herde ou alcance a vida eterna. Para começar, herdar uma coisa que já é nossa, né? Então, nós temos que descartar aí o herde. Então, vamos lá. Senhor, então, me diz o que é que eu preciso fazer para que eu alcance a vida eterna. Jesus, como um bom professor, olha então para esse sacerdote e diz assim, na maior calma: conheces a lei, o que lês nela? Então o sacerdote responde: amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, com toda a sua fé e com toda a sua vontade. E a teu próximo como a si mesmo. Deus então volta para esse sacerdote e diz: respondeste muito bem. Então faz isso e terás a vida eterna. Mas como o sacerdote, querendo se justificar de alguma coisa, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, então, tranquilamente, mais uma vez, mostrando que tinha certeza para o que tinha vindo, então começa essa linda parada do samaritano. Então, vamos entender também que Jesus não citou o bom samaritano. Jesus citou um samaritano. O bom veio depois. No dizer de Jesus, não houve bom samaritano. Imagina você, Jesus, ali naquela época, o Jesus do judeu, pregando para vários, Deus fala ali, um bom samaritano. Eu não me ia passar para a cabeça, né? Eles iam apedrejar ele, era ele mesmo. Porque do jeito que os judeus odiavam o samaritano, ali na hora já ia apedrejar ele. Então, ele usa o termo um samaritano. Então, Jesus começa essa parábola da seguinte forma: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele já usou o termo um homem. Ele não colocou nem samaritano e nem colocou judeu. Um homem, pode ser de qualquer tribo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Vamos ver também que, geograficamente, Jerusalém estava a 800 metros acima do nível do mar e Jericó 500 metros abaixo do nível do mar. Então, a posição de Jerusalém com relação a Jericó, geograficamente, Jerusalém estava a mais de 1.000 metros acima. E existia ali uma estrada de Jerusalém a Jericó, construída pelos romanos, que é uma estrada sem curva, uma estrada reta, mesmo tendo sido feita sobre regiões rochosas, era uma estrada reta, de forma que quem estava na região de Jerusalém tinha uma visão de quem estava mais na região chegada a Jericó. Entendeu? Então, assim, era fácil observar as movimentações que aconteciam naquela estrada. Então, quando Jesus cita um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele já mostra que ele já estava indo para mais baixo da região. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado pelos ladrões e todos os pertences roubados. E eles o agrediram com pauladas, o deixando ali no local. Então, portanto, ele já usa o nome ladrões, ele não usa o nome samaritano e nem usa o nome judeu. Ele já usa os ladrões. Por um acaso, em seguida, passa por ali um sacerdote. Vendo-o, desviou e seguiu o seu caminho. Agora vamos entender um pouquinho por que esse sacerdote, naquele momento, que era um homem conhecendo as leis de Deus, desviou e seguiu o seu caminho. Baseado na lei antiga de Moisés, um sacerdote jamais poderia ter contato com sangue, com cadáveres, jamais poderia se casar com prostitutas e ter uma convivência com pessoas de má índole, ou seja, ladrões. Então, dentro da lei de Moisés, aquele sacerdote estava agindo de uma certa maneira correta. Então, dentro da lei de Moisés, ele não infringiu a lei, porque ele não poderia ter contato. Mas também dentro da lei de Moisés, ele teria que amar o próximo. Por entender que aquele cidadão, aquela pessoa que ali estava, não seria uma pessoa de boa índole, então
ele desviou e seguiu o seu caminho. Então, nós já entendemos até aí o porquê que aquele sacerdote, então, não quis, de forma alguma, ajudar aquele ser que estava ali, maribundo, à beira do caminho. Então, nós já entendemos que, de certa forma, ele é corretamente. Em seguida, passando pelo mesmo caminho, um levita viu, chegou perto daquele homem, também seguiu o seu caminho. Vamos também entender o porquê que aquele levita não socorreu aquele homem que estava à beira do caminho. Voltando atrás um pouquinho na história, quando Moisés descia do monte, trazendo as tábuas da lei, encontrou todo o povo revoltado, que até fizeram ali um bezerro, todos nós sabemos dessa história. Então, aquela revolta que havia ali naquela tribo, naquela manifestação daquele povo. Então, ali é o seguinte: a única tribo que ficou ao lado de Moisés foi a tribo de Levi, que juntou com Moisés, no entanto, os espadas e paus, e eliminaram ali aquelas pessoas que estavam fazendo ali aquelas manifestações contra Moisés. Portanto, conta a história que a única tribo que não deu foi a tribo de Levi. Eles falam que a tribo de Levi herdou a Deus. No entanto, era a tribo de Levi que tomavam conta dos templos. Então, eles é que eram ali, os professores da lei, eles eram porteiros, tomavam, enfim, eram as terras, mas que mantinham acesa e mantinham os ensinamentos das leis de Moisés. Então, as outras tribos doavam seus dízimos, que mantinham o povo da tribo de Levi, e que o povo da tribo de Levi mantinha os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Portanto, era da tribo de Levi que saíam os sacerdotes. Então, baseado naquilo que a tribo de Levi convivia dentro dos templos, segundo as leis de Moisés, aquele levita que ali passou também foi agindo de forma baseada na lei que ele aprendeu com relação a Moisés. Então, portanto, já nós entendemos que o sacerdote, dentro da lei de Moisés, de certa forma, não agiu incorretamente. E nós estamos entendendo agora também que aquele levita que chegou próximo, se aproximou, viu, também não tocou naquele ser que estava ali, de uma certa forma também não agiu incorretamente, porque até então nós sabemos que eles estavam cumprindo uma lei deixada por Moisés, mas que não tinham um entendimento ainda do que seria o seu próximo. Qual seria o seu próximo? Qual o objetivo de encontrar o seu próximo? Então, nós já entendemos por aí que Jesus Cristo era judeu, no meio de judeus, que estavam ali tentando mudar uma lei antiga de Moisés, mas que não poderia ferir aquela lei. Então, a gente tem que entender que como Jesus Cristo tinha que agir naquele meio, sabia como agir naquele meio. Então, jamais ele poderia falar um bom samaritano, porque ele conhecia já a história passada de samaritano e judeus. Então, Jesus Cristo, naquela época, foi um ser de muita sabedoria, de muita compreensão, vamos dizer assim, de muita astúcia, quando ele lança, então, aquele samaritano. Então, em seguida, um samaritano, passando por ali, o avistou. Então, nós já vamos entender aí que o samaritano o avistou. Então, ele já não estava dentro daquela estrada. Ele estava de longe, porque era de costume naquela época, o samaritano já não mais fazer uso daquela estrada, porque ali era um palco de muitos confrontos, e os judeus agrediam mesmo ali naquela época o samaritano, porque eles odiavam mesmo o samaritano, e ali era paulada, pedrada, e era onde o pau pegar, era aquilo mesmo, não tinha. Inclusive, tem relatos da arqueologia que aquela hospedaria que o samaritano deixou esse homem
que foi agredida à beira da estrada, e ainda existe restos dela até hoje, que foram encontrados na região dessa hospedaria, crânios quebrados com pedaços de pau ao lado. Então, a arqueologia já isso aí. Então, um samaritano que passava por ali, viu, teve compaixão dele, aproximou e cuidou dele, daquele ser que estava ali caído, colocando vinho e sal em seus ferimentos. Olha para vocês verem. Pelo simples fato de eles não usarem mais aquela estrada, eles estavam fazendo as suas viagens pela montanha. Do alto ele avistou lá embaixo também aquele ser que estava moribundo, necessitando de ajuda, necessitando de amparo. O samaritano, então, chega perto desse ser e cuida de seus ferimentos, colocando-o em cima de seu próprio animal e o conduzindo até uma hospedaria. Não o abandonou, ficou junto dele, cuidou dele durante toda a noite. E ao amanhecer, antes de seguir viagem, esse samaritano, então, chega perto do hospedeiro, dá-lhe 2 dias e diz para aquele hospedeiro: cuide bem dele, e eu restituirei. Portanto, companheiros, nós vemos aí que, na passagem do samaritano, nós não podemos dizer que Jesus usou o termo bom samaritano, ele usou o termo um samaritano, como ele usou o termo um sacerdote, como ele usou o termo um levita. Então, poderia ser qualquer um desses 3 povos. Então, Jesus veio nos mostrar, através dessa parábola, que não necessariamente as pessoas que às vezes não concordamos com eles, de pensamentos, de palavras, até mesmo de doutrinações religiosas, ele veio mostrar que o nosso próximo é aquele que às vezes não concorda com a gente, ou nós não concordamos com ele. E quando Jesus pergunta para aquele sacerdote: para você, qual desses 3 foi mais próximo daquele homem que estava ali caído à beira do caminho? O sacerdote, então, responde: aquele que teve compaixão por ele. Então, na realidade, até o próprio sacerdote, naquele exato momento, ele já não trata mais aquele samaritano como uma pessoa de má índole. Ele já reconhece naquele momento, ele reconhece que o próximo, não importa se seja de outra tribo, se seja de outra religião, ele mostra ali naquele momento, ele entende que o nosso próximo é aquele que realmente precisa da gente, aquele que realmente está caminhando, mesmo do outro lado do caminho, mas está caminhando. E que, na verdade, às vezes é nós mesmos que estamos necessitando mais de compaixão do que aquele que, às vezes, nós, de certa forma, repudiamos por pensar diferente da gente. Jesus, na sua magnífica passagem em nossa terra, traz essa esplendorosa passagem, essa esplendorosa parábola que, de uma certa forma, no meu entendimento, que poderia ser uma das mais belas passagens de Jesus, porque é nesse momento que ele não está voltando o ser morto à vida terrestre, ele está mostrando como o ser vivo na vida terrestre chega na vida eterna. Então, Jesus Cristo usa essa parábola de uma forma muito abrangente naquele meio que ele vive naquele momento, porque ele pregava ali naquele momento para judeus, ele pregava naquele momento para pessoas que acreditavam em um único Deus, para pessoas que estavam ali acreditando que o Messias estava chegando, para pessoas que estavam acreditando no amor novo, mas ele também não poderia falar mal de um samaritano, que por consequência também era um filho de Deus, era um irmão que estava ali, seguindo o caminho, buscando um rumo certo para a vida, independente se cultuava outros deuses ou não, era aquele ser humano que seria o próximo daquele que necessitava
de uma ajuda naquele momento. Jesus Cristo, então, traz essa diretriz para a gente nesse momento dessa parábola, nessa passagem, mostrando que Jerusalém, mostrando que Jericó se tornou, naquela época, uma cidade perdida, porque quando foi feita a divisão de terras, Jericó não quis ficar do lado de dentro do reino de Judá. Se a gente prestar atenção direitinho naquele mapa ali, Jericó está bem lá no fundinho, perto do Mar Morto, à beira ali da divisa. Então, Jericó não quis participar disso. Então, os judeus, naquela época, já consideravam Jericó também a cidade do pecado. Então, Jesus Cristo tinha que fazer esse balanço, Jesus Cristo tinha que fazer esse tratado de paz entre os dois povos, porque, na realidade, ele veio para aquilo. Jesus Cristo veio para nos mostrar que, independente de sermos samaritanos, independente de sermos hereges, independente de sermos muçulmanos, independente de sermos, nós somos seres humanos que cresceram. Jesus Cristo não veio falar de religião, Jesus Cristo veio falar de amor, Jesus Cristo veio falar de agregação de seres para um crescimento. E nessa parábola do samaritano, Jesus Cristo deixa muito claro sobre isso. Jesus Cristo nos mostra aquele caminho lindo que é buscar entre nós, entre os povos, a consciência do amor, a consciência da compaixão, a consciência de estarmos juntos ali a cada dia, a cada momento, principalmente dentro de nossos lares. Nós sabemos que dentro do nosso lar nós podemos, a cada dia, a cada momento, a gente está ali cruzando com o samaritano, com o judeu, porque nós somos descendentes desse povo e ninguém vai pensar igual a gente pensa. É lógico, sempre vai ter um que pensa um pouco diferente, porque nós estamos em etapas diferentes. Nós estamos em evolução diferente, até mesmo dentro do nosso lar. Então, às vezes, quando nos causa alguma revolta, quando nos causa alguma falta de paciência até mesmo dentro do lar, a gente, lá na frente, a gente já começa a voltar atrás, a gente já começa a poderíamos estar um pouco, assim, um pouco abaixo, da mesma forma que a cidade santa estava acima do nível do mar, Jericó, a cidade do pecado, abaixo do mar. Então, o trabalho de Jesus Cristo nessa época era trazer, era balancear todo o entendimento de um povo, seja ele muçulmano, seja ele samaritano, seja ele israelita, enfim, seja ele assírio. Então, o trabalho desse amado mestre, que perdura até hoje, que eu já disse outra vez, que apesar de ser uma doutrina nova, o cristianismo é novo, mas a abrangência é muito grande, porque tudo isso que ele nos traz, que ele nos diz, que vem hoje nos balanceando a nossa vida, no nosso dia a dia, nossos atos, em nossos pensamentos, tudo isso vem de uma espiritualidade muito forte com relação ao nosso amado Mestre Jesus Cristo. Tudo isso nos faz crescer, tudo isso nos faz voltar aos pensamentos para as coisas que ele nos trouxe e nos faz pensar duas vezes hoje com relação às atitudes nossas e do nosso próximo. Então, abordando esse tema de Jesus Cristo, a gente volta um pouco no tempo, a gente vai um pouco à frente do tempo e a gente está sempre se atualizando em relação a esse ser maravilhoso que jamais a gente vê que será esquecido, porque basta dizer o nome Cristo, a paz. A gente basta ler uma passagem de Cristo que a gente tem o entendimento. Vamos falar de novo. Deus para o samaritano, nós vamos coisas boas através dessa palavra. Então, Jesus Cristo, nesse momento de lucidez, de tranquilidade, quando ele chama o sacerdote para colocar a lei de Moisés em funcionamento, que não era uma lei falha, mas era uma lei antiga, mas ele chama isso para que faça aquilo e terás a vida. Ele já percebia naquele momento que aquele sacerdote ainda estava em falta com as próprias leis de Moisés, as leis que Deus trouxe para Moisés, que não estava atuando com aquela lei com relação ao próximo. Quando Jesus mostra aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele mostra também ali que aquele homem sai de uma terra santa, sai de uma cidade santa, seguindo para uma cidade do pecado, e que nesse caminho que nós fazemos, quando nós saímos da paz e procuramos
o inferno em nossas vidas, quando a gente traça esse caminho, às vezes nós nem chegamos ao nosso objetivo. Algumas das nossas vidas, no meio do caminho, é que é aquele momento que nós temos que parar e voltar atrás. É a racionalidade do ser humano, a racionalidade que temos que viver. Nós temos que chegar a momentos que temos que deixar de lado a razão e buscar o sentimento. E nós temos que chegar a momentos também que nós vamos ter que deixar o sentimento e buscar a razão. É o equilíbrio que nos faz o nosso dia a dia. É esse equilíbrio que nos faz sermos cristãos. É esse equilíbrio que nos vai fazer crescer um pouco a cada dia. Porque nós sabemos que a nossa etapa evolutiva ela é gradativa. É uma etapa que nos faz crescer um pouco a cada dia, que nos faz trazer à tona tudo aquilo que nós aprendemos outrora, que vamos colocar em prática agora para frente. Então, é muito importante buscarmos o conhecimento dentro do cristianismo, junto à doutrina espírita, uma visão de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, nos disse, nos mostrou, e a doutrina espírita, juntamente com os nossos livros, que também nos dá com relação às coisas do Cristo, esse consolador que vem de longos anos, mostrando que tudo aquilo que estamos falando, nós já estamos colhendo. Um pouquinho nós já estamos colhendo. O simples fato de estarmos em paz, o simples fato de estarmos aqui dialogando, buscando entender mais sobre as boas coisas que Cristo nos diz, é o simples fato de estar nos orientando através de Jesus Cristo, já nos mostra que estamos em evolução, nós já estamos buscando um crescimento maior. Hoje nós já estamos em um nível de aprendizado que nós já temos ciência do que é errado, do que não é errado. Nós temos consciência de fazer o lícito e já estamos repudiando o não lícito. Então, companheiros, Jesus Cristo nessa imensa trajetória que ele veio aí, que foi curta, mas muito grande de ensinamento, de tranquilidade. Cristo, na sua tranquilidade, na sua inteligência, mostrando para nós que realmente está aqui. Jesus foi incrível quando ele mostra até mesmo seres que se debatem, seres que lutam por um entendimento diferente. Até ali naquele momento, ele nos mostra que nós sempre estamos juntos. Não existe uma evolução de um povo sem que o outro povo, a outra parte da humanidade, esteja junto. Nós só vamos evoluir junto. E a certeza disso está nessa parábola do samaritano, que depois veio a ser bom samaritano, né? Essa parábola é incrível, ela vai mostrar que, independente de religião, independente de cultura, independente de cor, independente de raça, somos um só povo que temos que crescer juntos. E nós só vamos crescer juntos quando nós entendermos que um dia nós possamos estar como esse sacerdote, um dia nós possamos estar como aquele, mas que também nós possamos estar como aquele samaritano que socorreu aquele homem que ficou largado à beira do caminho. E nós também, um dia, possamos estar nessa situação, ser deixados à beira do caminho. E aquilo que nós um dia pode vir a nos ajudar. Não passar aqui no dia a dia que a gente nossa casa e dar dificuldade em nossa frente. Porque conviver dentro de muros, cercado de muros, é fácil. A convivência após o portão da casa da gente, quando a gente está nas ruas, a convivência com aquelas pessoas que pensam diferente, que agem diferente, ali é que nos vai nos mostrar se somos verdadeiros cristãos. Porque nós não podemos concordar com as coisas erradas que algumas pessoas fazem, mas também nós não podemos abandonar essas pessoas no momento de dificuldade. Voltando lá atrás, dizendo, é o nível de evolução que nós estamos. Nós estamos a um passo à frente, eu posso dizer, e digo sempre aqui, em nossos estudos, nossos aprendizados aqui, que nós temos uma doutrina espírita, nós temos um Consolador prometido que nos eleva um pouco acima de certos conhecimentos de certas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Então, companheiros, que possamos buscar a ser como esse sacerdote, que mesmo sabendo da lei, buscou entender que precisava melhorar mais para buscar a vida eterna. Esse sacerdote, que também, mesmo deixando o seu irmão ali à beira do caminho,
Ele agiu dentro da lei, mas ele não tinha o conhecimento que hoje nós já temos no cristianismo. Então, portanto, eu tenho a impressão que se fosse hoje, esse sacerdote já pensaria diferente, de acordo com o nosso amado Cristo nos disse com relação ao samaritano. Esse levita hoje, que é aquele que cuidava das coisas do templo, que é aquele que cuidava das coisas de Deus, que herdou a Deus, como diz as histórias. Então, hoje ele seria um homem de pensamento diferente, baseado naquilo que o Filho de Deus nos trouxe. Esse samaritano, esse sim, mostrou a todos que ele, apesar de ser subjugado, de ser um ser amaldiçoado, ele teve compaixão de uma pessoa que ele nem conhecia. Ele saiu da sua viagem, foi onde estava aquele ser moribundo, precisando de ajuda. Aquele ser moribundo foi socorrido por ele. Então, o samaritano, que tanto foi espraguejado, que tanto foi amaldiçoado, que foi perseguido pelo povo judeu naquela época, mostrou que, sem conhecer o cristianismo, foi mais cristão do que aquele sacerdote, que mesmo sabendo que não agiu fora da lei de Moisés, agiu de maneira incorreta. E aquele samaritano, que ali, em seu altar, cultuava vários deuses, naquele momento, mostrou que cada ser precisa um do outro para que possamos crescer como cristãos e que possamos juntos, como diz o Cristo, fazer isso tudo para alcançar a vida eterna. Então, companheiros, essa passagem vem nos mostrar que hoje nós deixamos de ser aquele samaritano apedrejado, amaldiçoado, e passamos a ser aquele bom samaritano que hoje é citado, porque nós já temos um pouco de compaixão para com o nosso próximo. Ainda não estamos a nível daquele samaritano, mas já estamos a caminho de chegarmos ao ponto de podermos ter orgulho de ser chamado um samaritano, porque esse samaritano veio nos mostrar a realidade da vida, esse samaritano veio nos mostrar a realidade de amar e adorar um Deus. Esse Deus está aí no nosso dia a dia, sendo representado por esse cara magnífico, que é Jesus Cristo, esse cara que a cada dia que passa me surpreende mais, e toda vez que eu procuro entender um pouquinho mais da sua passagem, dos seus ensinamentos, eu tenho certeza que eu subo um degrau nessa escala que nos levará nós todos juntos, sendo samaritano ou não, sendo judeu ou não, sendo muçulmano ou não, enfim, nós todos juntos vamos alcançar de acordo com o tempo que nós necessitamos e que jamais esse amado mestre nos deixará de mostrar esses ensinamentos através desse Consolador prometido, que é a nossa grande doutrina espírita. Obrigado a todos vocês, espero que tenham, assim, explicado assim, um pouco melhor, porque a gente também, nós estamos aprendendo, todos juntos aprendendo. Eu espero ter passado de uma forma mais clara essa maravilha que é os ensinamentos do nosso amigo Jesus Cristo. Obrigado pela paciência, obrigado pelo entendimento, e que nós possamos ter várias oportunidades para juntos aprendermos, porque quem aprende mais é quem está do lado de cá falando. Então, eu estou aprendendo mais que vocês, mas eu tenho certeza que vamos juntos nessa caminhada conseguir a vida eterna. Um abraço a todos, obrigado.